noite a todos. Depois do Jordão, eu senti até um peso assim da responsabilidade, assim, achei que era uma coisa mais tranquila, agora eu vou ser obrigado a tentar fazer uma performance mais profissional. Mas eu sou o fundador da Escola do Raciocínio Abstrato, da Filosofia Espiritual, fundador do Céu do Gamarra, da nossa comunidade também. Esse ano está fazendo 38 anos. Então, o objetivo disso tudo é quebrar um certo vínculo. A minha palestra aqui está ligada mais a descansar um pouco a cabeça, a de relaxar um pouco a mente, porque eu ainda acho que o melhor ensinamento é junto com a música, porque enquanto a gente trabalha o hemisfério esquerdo, que é linguístico, o outro faz o trabalho do hemisfério direito. Quando a gente usa os dois hemisférios, a nossa cabeça potencializa e a gente cansa menos, a gente consegue estudar, aprender mais coisas. Então, o que seria, eu vou falar um pouco do raciocínio abstrato, para entender que é um alívio. Nós caminhamos assim dentro de uma sociedade que o grau de conhecimento que está sendo exigido das pessoas é muito grande, principalmente para as pessoas mais velhas, que querem às vezes descansar um pouco, mas tem que ficar estudando. A tecnologia, ela não é integrativa, ela sempre muda, e os paradigmas estão sempre sendo quebrados, e sempre há um corte epistemológico no próprio conhecimento, ou seja, ele não tem uma continuidade, ele sempre começa de novo. Isso é extremamente cansativo para todas as pessoas. Então, o que seria o raciocínio abstrato? Então, eu vou começar desde a pergunta mais básica, que a gente sempre se faz, algumas pessoas talvez, mas normalmente todo mundo já deve ter feito. Da onde viemos e para onde iremos? E eu tenho notado que a resposta para isso tem sido: a gente vem do nada e estamos indo para o nada. Por quê? Porque se a gente analisar que a Terra, há 4 bilhões e meio de anos atrás, ela estava se formando ainda, ela começou a existir, então praticamente a gente vem no nada. Aí eu pergunto a vocês, para ajudar um pouco a pensar, mas que nada é esse que cria isso tudo? É um fenômeno natural isso? Na vida cotidiana das pessoas, o nada cria coisas assim, aleatoriamente? Então, esse nada, a gente começa a pensar que é alguma coisa que a gente não percebe o que seja esse nada. Então, esse é o nada criativo. E é o que todo empresário, todo empreendedor, todo professor, qualquer segmento da vida, ele precisa entender o que é esse nada dentro de si. Então, vamos à nossa estrutura atômica, que eu vou chamar de esqueleto quântico. A estrutura do nosso corpo é formada de átomos. Para vocês terem uma ideia, são 7 octilhões, não sei nem se eu estou falando o nome certo, de átomos. Se alguém for bom de conta aí, nem sei quantas bolinhas vai dar isso aí, mas é o que nós somos. Essa estrutura quântica é que faz a gente existir. Ela forma as nossas moléculas, essas moléculas vão formar as nossas células, e as nossas células vão formar os nossos órgãos. Essa é a base do ser humano. Então, o ser humano, ele veio, no início, como instinto. A gente era propriamente instinto. No início, a gente era caçado, em vez de caçador. Depois, da parte instintiva, a gente passou para a parte emocional. A gente começou a sentir as coisas mais fortes. Mas essa parte emocional começou a gerar muito sofrimento, e o ser humano teve uma necessidade de tentar explicar o que ele sentia. Foi aí que nós chegamos ao racional.
E o racional, ele tenta explicar essas coisas. Foi nesse momento que nós começamos a dominar as ferramentas e passamos a dominar o mundo, principalmente com relação aos animais. Bom, mas tudo isso foi criado a partir do nada. Esse é que é o grande mistério, mas que nada é esse que cria tanta coisa? Os inventores, todos eles fizeram as grandes invenções a partir também do nada. Leonardo da Vinci, todo mundo deve conhecer, naturalmente, ele era um grande inventor, talvez um dos maiores inventores que a humanidade teve. Mas ele passava um perrengue de grana. Ele tinha que ir lá, ficar tentando vender a invenção dele lá para os médicos, e às vezes a arte dele, porque ele foi um dos maiores gênios que realmente existiu na Terra. Mas ele tirava tudo do nada. Então, esse nada que eu vou me aprofundar agora, que todo mundo precisa saber e precisa entender, que ele tem muito mais importância do que a gente imagina. Se estou eu aqui no palco, vocês estão aí, tem que ter um nada no meio entre a gente aqui para a gente poder localizar as coisas. Se a gente olhasse para o céu e olhasse as estrelas, não tivesse um nada entre elas, que o pessoal chama de matéria escura, porque o pessoal sempre que tem que ter uma explicação, mas na realidade é um nada. Então a gente vê uma estrela aqui, outra estrela ali, e vê um nada no meio. Então isso ajuda a separação das coisas. E principalmente na nossa própria estrutura. Porque mais de 99% do átomo é coisa nenhuma. Mas na realidade não é coisa nenhuma, é alguma coisa que a gente não sabe o que é. Então eu vim aqui hoje não falar das coisas, de tudo que existe, porque isso aí todo mundo já sabe. Hoje eu vim falar das coisas que não existem. Mas que existe, mas para o não existir, ele precisa existir. O não existir é uma criação da própria existência. Não existe o não existe, porque para não existir você tem que ter uma percepção dessa não existência. E você só pode perceber a existência através da própria percepção. Então, eu tenho que falar agora de Deus, porque não vai ter outro jeito, né? Porque isso aí não foi por um acaso, isso aí foi um plano. E agora talvez eu vá falar a coisa mais contundente de tudo. Deus, a vida, Deus é anterior à criação do universo. Nunca houve Big Bang. Isso aí está mais ligado assim aos filmes de Hollywood, quando eles não têm assim como dar uma solução no filme, então explode tudo e a coisa se resolve. E parece que essa matriz, ela se replica, porque parece que tudo resolve por aí. Mas a vida criou todas as coisas. E o maior mistério que vocês vão sempre se defrontar é com a vida. Hoje, se me perguntasse, mas você está falando de Deus, de quem que é Deus? Eu falo, Deus é a vida. Porque se você conseguir entender o que é a vida, você entende quem é Deus. Essa que é a realidade. E o maior mistério, eu acho que não vai ter um mistério maior do que esse, como sempre Deus existiu. E essa é a base do raciocínio abstrato. Enquanto o raciocínio concreto, que nós estamos tratando, estamos desenvolvendo, tentando entender, tudo tem um começo e tudo tem um fim. No raciocínio abstrato, tudo sempre existiu e tudo sempre existirá. Isso é uma mudança de paradigma. Se vocês começarem a tentar entender isso, só o fato de vocês botarem energia nisso, vocês vão aumentar a sua capacidade perceptiva de todas as coisas. Que a gente vê que a gente não é tão limitado assim. Só para a gente ter uma noção, a energia que nós temos em todos os átomos do nosso corpo, se nós pudermos extraí-la e medir essa energia, seria o equivalente a 100 bombas atômicas de Hiroshima, que é o que nós temos de energia no nosso corpo. Só aquela é canalizada de uma tal forma, de uma tamanha harmonia, de uma tamanha estabilidade, porque Deus fez tudo dentro de uma grande estabilidade das coisas,
que as coisas sempre, elas têm um ciclo natural de coisa. Ela flui naturalmente. Então, eu vou falar uma frase aqui, que ela é muito usada na música, mas ela deveria ser usada em tudo. O menos é mais. Quanto mais você tiver precisão nas coisas, menos coisas, é mais objetividade, sempre o melhor resultado. Eu não sou empresário, mas a minha vida, o que eu toco, as coisas que eu faço, equivale igual. Então não tem diferença. Gerenciar pessoas no sentido de manter todo mundo em harmonia, todo mundo calmo, eu me lembro Jesus Cristo falando para São Pedro, falou assim: apacenta minhas ovelhas. O ser humano tem uma tendência a ser um pouco conflitivo, e essa natureza conflitiva, ela habita o nosso subconsciente, porque aí que está o mistério de todas as coisas. Nós não sabemos o que nós temos guardado dentro de si, e é preciso que as pessoas comecem a pesquisar o seu próprio subconsciente para sabermos realmente quem somos, porque nós só sabemos 1% do que somos através do nosso consciente. É muito comum, às vezes você está um dia passeando, está super bem, de repente assim você fica chateado com alguma coisa, nada que você se aperceba, simplesmente ficou chateado com alguma coisa, desprendeu algum fragmento do nosso subconsciente, subiu para o nosso consciente. O consciente não vai captar o que é, mas depois, com o tempo, ele vai perceber, porque nós não temos um controle sobre o nosso subconsciente. A única pessoa que tinha um controle absoluto sobre todas as coisas, inclusive o subconsciente, inclusive uma consciência plena sobre todos os átomos do próprio corpo, era Jesus Cristo. Hoje eu vou falar de Jesus Cristo de uma forma não religiosa. Eu vou falar o que ele representa, porque independentemente de religião ou não, Jesus Cristo é Deus. Por que ele é Deus? Primeiramente, porque ele conseguiu arcar com uma responsabilidade que ninguém toparia isso. Ser crucificado, ele não precisava. Se ele não quisesse, ele não queria. Ele não precisaria. Mas ele arcou. E também o poder que ele tinha sobre todas as coisas, até a ponto de ressuscitar o morto. Eu não conheço ninguém que ressuscite. Então ele tinha um poder absoluto sobre todas as coisas, porque ele nasceu com 24 cromossomas. Ele tinha 23 cromossomas da mãe dele, e os outros 23 que seria do pai, era apenas um. Esse é o maior mistério que a gente descobriu, porque era o cromossoma de Deus, e um cromossoma de Deus é o suficiente para não precisar dos outros 22. Então, chegou um tempo que a gente precisa começar a entender que Deus é Deus independentemente de religião. Muita gente acredita em Deus, não quer ter religião. Normal. Para que precisa ter religião? Eu acho que o fundamental é a pessoa acreditar que nós fomos criados, porque esse nada não tem capacidade nenhuma de construir coisa nenhuma. Porque vocês veem algum fenômeno aqui na Terra que o nada cria alguma coisa? Não. Você vê, apareceu uma ilha lá no meio do oceano, sim, estourou um vulcão, mas houve um fenômeno. Mas assim, do nada aparecer coisa nenhuma. Então esse nada é o grande mistério do ser humano. Esse nada está ligado, volto a dizer, aos nossos átomos, está ligado ao vazio que cada um precisa ter e valorizar. E há uma diferença também, que eu vou deixar para vocês meditarem. A diferença entre o vazio e o nada. Quanto mais, existem várias estratificações de vazio, como existe também toda uma escala de nada, que vai do nada relativo até o nada absoluto. E é paradoxal, porque esse nada absoluto é o que mais tem substância, ao contrário do que a gente teria o tudo. Naturalmente que eu estou querendo simplificar um pouco,
porque eu tenho 5 minutos. Então, como esse assunto é muito vasto, é importante que a gente possa entender que é preciso que a gente coloque a nossa mente em cima do que nós não somos, porque o que nós somos, nós já sabemos quem somos, mas a gente precisa saber o que nós não somos, porque o que nós não somos é uma forma de ser, e isso está ligado ao nosso subconsciente e está ligado às nossas emoções, e o subconsciente também, uma coisa importante, ele não tem uma forma linguística de comunicação. O subconsciente, a linguística dele, a comunicação dele é simbólica, que é muito mais poderosa do que a língua, do que as palavras. Então, quando a gente olha um símbolo, exemplo, se você olha um crucifixo, você entra profundamente, você sabe que é o símbolo do cristianismo, se remete a tudo que existe ao cristianismo. Então, basta olhar o símbolo, você está vendo toda a história. E assim também é o nosso subconsciente. E eu vou chamar também a atenção de dizer que existem arquétipos na nossa vida que nos regem. E esses arquétipos, eles precisam estar em sintonia com os nossos próprios interesses, porque o nosso consciente, ele tem que ter um poder sobre o nosso subconsciente, porque senão é como se você subir num cavalo e largar o cavalo, ir para onde quiser, e se pular no buraco também vai, e você não controla. E o nosso subconsciente é bem isso. Então chegou a hora de cada um começar a pensar um pouco mais sério nisso, sobre si próprio, porque se vocês deixarem o seu subconsciente dominar vocês depois vão chamar que é destino, vão dizer que é o destino da sua vida. Não existe isso, não. Nós somos absolutamente o controlador, quem dirige a nossa vida. Então, hoje essa mensagem, ela é curta, mas o que eu estou querendo deixar aqui claro é que as pessoas fazerem uso do poder que têm, porque as pessoas não têm noção do que têm. Muitas coisas, muitas infelicidades, muitas tristezas que a gente tem é porque a gente não consegue se compreender. Sempre pensando nisso que eu te falei. O menos é mais. Não precisa muita coisa. Vamos simplificar, vamos esvaziar. Quando vocês estiverem empresariando, seja lá o que vocês estiverem fazendo na vida, para. Se o negócio chegou a um limite que não vai mais, para. E bota a sua mente no vazio. É do vazio que vai brotar as soluções todas, porque as coisas sempre brotam de lá. Porque, no fundo, eu vou perguntar a vocês, nós inventamos coisas ou descobrimos? As coisas já pré-existem, nós apenas descobrimos ou nós inventamos coisas? São todas questões que vocês vão respondendo ao curso da vida de vocês. Então, procure sempre botar a mente nisso, que sempre se refugiem no vazio, no nada, porque esse nada não é o que as pessoas pensam, que o nada, não, como se fosse uma morte, como se fosse uma coisa assim não, o nada é uma substância pelo qual nós não sabemos, mas é fundamental para a nossa própria existência, tanto é que, volto a dizer, 99% dos nossos átomos são nada, e nós não sabemos nada sobre nossos próprios átomos. Eu tenho que passar um slide aqui. Esse aí é o céu do Gamarra. A gente cuida de uma área de preservação ambiental. Eternidade divina. A eterna existência é a essência do Espírito de Deus. Sua natureza pode ser manifesta ou imanifesta, sendo que as duas coexistem e se completam entre si. É manifesta quando é tudo ou alguma coisa, e imanifesta sendo nada ou vazia. Esta última é a substância mais simples e absoluta, não podendo ser transformada. O que não se transforma não acaba ou perece, estando a estabilidade da eternidade de Deus. Esta imutabilidade repousa na substância original,
onde não há outra anterior que a possa mudar ou alterar. Bom, eu escrevi um livro que já está sendo impresso, que é Seguindo o Sol. Se vocês quiserem ler, como é que é o negócio? O nome, né? QR Code? QR Code. Então, é isso aí. Esse assunto é muito vasto, mas não pense, e se vocês perguntarem, para que serve o nada? Eu falo, para coisa nenhuma. Tchau.